A gente vai mergulhar a fundo numa parábola moderna, uma história sobre poder absoluto e a corrupção que quase sempre vem com ele. Usando a trajetória de Light Yagami lá de Death Note, a gente vai explorar as leis atemporais do poder de Robert Greene. E essa é a grande questão, não é? A jornada do Light Yagami é basicamente um estudo de caso perfeito sobre esse dilema. Ele é o exemplo máximo do gênio que conquistou o poder, mas a que custo? Olha só que interessante. De um lado, temos o protagonista de Death Note, um jovem com um ideal de justiça completamente distorcido. Do outro, o que muitos chamam de manual definitivo sobre estratégia e poder. E é agora que a gente vai ver como esses dois mundos colidem de forma explosiva. Então, o nosso caminho vai seguir direitinho a ascensão e a queda do Light. Primeiro, como ele se torna um deus, depois as regras que ele usou para se manter lá no topo, aí vem o ponto de virada, o grande confronto, as regras que ele mesmo quebrou e, finalmente, o preço que ele pagou por tudo isso. Bem, tudo começa aqui, com um estudante simplesmente genial, mas que está num tédio profundo com o mundo. Um mundo que ele acha que está podre. E a vida dele muda para sempre quando ele encontra o catalisador de tudo, o Death Note. E essa transformação, olha, é instantânea. O Light não pensa duas vezes. Ele assume o nome Kira e começa essa cruzada, convencido de que o intelecto superior dele dá o direito de decidir quem vive e quem morre. É aqui que o palco para suas estratégias é montado. Agora, vamos entrar no coração do poder dele. O Light não era só inteligente, ele era um estrategista mestre. Vamos analisar as leis que ele aplicou com uma precisão quase cirúrgica para construir o império dele. Tudo a partir das sombras. A disciplina dele era algo impecável. Por fora, o filho perfeito, o aluno que todo mundo admira. Por dentro, ele estava movendo as peças de um jogo mortal em escala global. Ele sacou que o poder mais eficiente é aquele que ninguém sabe de onde vem. O paradoxo aqui é fascinante. O Light aplicou essa lei sem nunca, jamais, mostrar o rosto. Ele criou uma marca, um mito. Kira virou um símbolo de medo, de obediência, quase uma presença divina e ao mesmo tempo aterrorizante. O poder não estava na pessoa, mas na história que ele inventou. O Light raramente sujava as próprias mãos. Ele era um mestre da manipulação, usando as emoções, a lealdade dos outros como se fossem ferramentas. Misa, Rem, Mikami, todos eles achavam que estavam agindo por conta própria. Mas, na verdade, eram só extensões da vontade do Kira. Para o Light, a morte era só o começo. O poder de verdade estava em destruir o legado dos seus rivais, em reescrever a história para que só a versão dele prevalecesse. Ele não matava só pessoas, ele matava a verdade. Mas todo grande poder, uma hora ou outra, encontra um desafio à altura. E a chegada do El, o maior detetive do mundo, é o que marca a virada de chave na história. É exatamente aqui que a estratégia do Light começa a ser envenenada pelo próprio ego dele. E esse foi o erro crucial, o primeiro de muitos. O Light se via como o mestre do jogo, mas, ao entrar em conflito direto com o L, ele se expôs. O ego dele exigia não só vencer, mas ser visto como superior. Ele precisava ofuscar o L, e ao fazer isso, ele basicamente colocou um alvo nas próprias costas. Esse conflito era um verdadeiro duelo de mentes anônimas, uma batalha filosófica. De um lado, a justiça divina movida pelo ego, do outro, a lógica pura e o prazer do desafio. Essa batalha de vontades é o que define todo o resto da história e, no fim, sela o destino do Light. E então, começa a queda. A partir daqui, vamos ver passo a passo como a arrogância do Light fez com que ele violasse os mesmos princípios que o levaram ao poder. A arquitetura que construiu se torna a arquitetura da sua própria ruína. Pensa bem, depois da maior vitória dele, a derrota do El, o Light tinha o mundo nas mãos. Ele podia ter recuado, se consolidado, virado uma lenda nas sombras, mas ele não conseguiu parar. A ambição dele não tinha limite, e ele continuou se expondo, buscando mais controle, e acabou se tornando seu pior inimigo. A maior força dele, a identidade de Kira, virou a sua fraqueza fatal. Ele ficou preso nessa persona de um deus que não erra, e com isso, perdeu a capacidade de se adaptar. Enquanto seus adversários, como o Nier, mudavam de tática, o Light se tornou rígido, previsível, preso na armadilha da sua própria arrogância. E agora a gente vai para a conclusão
que era inevitável: o acerto de contas. É aqui que todas as pontas se unem e mostram como as falhas do Light estavam diretamente ligadas à natureza corrosiva da ambição dele. E aqui está, talvez, a tese central de toda essa análise. O Light dominou as táticas, a manipulação, o espetáculo, mas ele ignorou completamente o princípio mais fundamental do poder. Um ego fora de controle sempre, sempre vai levar à autodestruição. 0. Esse número resume o resultado final da jornada dele. No fim das contas, ele ficou com 0 aliados de confiança, 0 glória que durasse e 0 salvação. Todo aquele império construído de forma tão brilhante se resumiu a nada. No final das contas, o caderno foi só a ferramenta. A verdadeira causa da queda dele foi o seu caráter, a sua incapacidade de controlar a si mesmo. Ele foi derrotado pela busca obsessiva por um mundo perfeito que, no fundo, era só um reflexo do próprio ego. A história do Light é um alerta atemporal. Ela nos faz questionar a própria natureza da justiça, da ambição, e nos deixa com essa pergunta bem incômoda sobre os perigos de tentar moldar o mundo à nossa imagem e semelhança.